mercado de crédito e os juros no Brasil em destaque no mercado financeiro de hoje com Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, Arthur. Seja bem-vindo. Boa tarde, Cláudia, Caniato. Boa tarde a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro com as principais notícias da economia e do mundo das finanças. Hoje um dia de mau humor no mercado financeiro internacional. As bolsas caindo na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não é diferente. Vamos para o telão ver como está o comportamento do índice Bovespa. Reparem só, uma queda de 0,89%. O índice Bovespa até chegou a ficar ligeiramente no azul, mas nesse momento é uma queda acentuada, principalmente por conta do risco de uma recessão global, não neste ano, mas a partir do ano que vem. É isso que gera um mau humor internacional na Europa, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil tem um ingrediente a mais que envolve a questão fiscal. Os investidores preocupados com o futuro das contas públicas diante de um debate de como o governo pode ou não subsidiar a questão dos combustíveis aqui no Brasil. Vamos conferir agora as moedas, impacto imediato, dólar subindo 0,43%, vendido a R$ 4,89, euro em alta de 0,55% a R$ 5,24, Bitcoin forte queda de 2,5% aos 30.350 dólares. Aliás, o Bitcoin vem sofrendo muito para manter esse patamar de 30 mil, né? Quando bate no 30 mil, cai para 29, volta para o 30 mil. Realmente essa criptomoeda não está dando um bom retorno para os investidores. Hoje, um programa especial, vamos falar um assunto que interessa ao seu bolso. Você que é consumidor, você que é empresário, que é o mercado de crédito. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News o economista-chefe da ACREF, que é a entidade que representa as principais instituições financeiras ligadas ao crédito, o economista Nicola Tingas. Tingas, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde. Tingas, qual é a previsão para o mercado de crédito neste ano e o que deve crescer mais? É a oferta de crédito para pessoa física ou jurídica? Olha, o crédito total, a oferta, deve ficar entre 9% e 11% a evolução sobre o ano passado. O que cresceu até agora é o crédito pessoa física. Esse ano, provavelmente, com o maior impulso de atividade, as empresas de serviço, estão começando a fazer pequenos investimentos, reabrindo, e isso deve gerar mais crédito pessoa jurídica. Então, a expectativa é que cresça mais pessoa jurídica, mas pessoa física também vai ter, dentro das circunstâncias, um bom desempenho. Tingas, até que ponto essa alta de juros promovida pelo Banco Central para combater a inflação, que é um fenômeno mundial, aliás, os principais bancos centrais do mundo estão subindo juros, até que ponto isso é um risco para o nosso mercado de crédito? Olha, a subida de juros significa subir o custo do dinheiro. Então, você vai ter produtos e modalidades que ficam menos viáveis para certos consumidores. Mas, de qualquer forma, o crédito, mesmo na crise, é uma ponte de travessia, é a formação de um caixa emprestado para chegar numa nova fase. Então, a demanda por crédito continua e a oferta também continua, até que bastante pungente, apesar da seletividade. Bom, a gente sabe que o crédito é particularmente importante para bens duráveis de alto valor, como veículos, por exemplo. O repórter Marcelo Matos está ao vivo aqui em São Paulo, numa concessionária de veículos. Matos, boa tarde. Qual é o impacto dessa alta de juros no setor automotivo? Olá, Luiz, e todos que nos acompanham. Claro que o impacto mexe diretamente no bolso, porque quando há a escalada da Selic, também os bancos alteram, né, suas práticas de juros. Mas o mercado vive também um momento inusitado, né, Luiz? Ontem nós trouxemos o melhor mês do ano, maio, produção, vendas, mas ainda há falta de mercadorias. E nós vamos conversar justamente com o Douglas Ramos, que é o gerente de vendas da Agulhas Negras, para falar o seguinte. Douglas, quer dizer, hoje você tem demanda e não tem carro? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Exatamente. Nós temos a demanda, tem o cliente em potencial querendo comprar o produto, mas não tem produto para atender. Eu tenho veículos hoje que, se fizer um pedido hoje,
eu vou entregar no mês de novembro. O mês de maio teve uma crescente nas vendas, mas foi um reflexo de um acumulado que veio trazendo desde novembro até o começo desse ano. Então, muitos carros demoraram para entrega e produção e chegaram agora. Então, por isso que faturou tudo uma vez. E esse mês será igual. As variáveis, pandemia, guerra, agora também semicondutores, isso vai permanecer em 2022? Sim, permanece. Lógico, torcemos para que tudo acabe. Mas a ideia é que a tendência é que nesse segundo semestre continue igual, tentando a BMW não reduzir. Já teve uma redução de 10% desse ano e a tendência agora é manter do jeito que está e começar a melhoria no ano que vem. O Luiz perguntava do impacto dos juros, aí a gente sabe a escala da inflação, mexe. Mexe. Porém, como a nossa montadora ela tem o banco que faz a operação aqui, existe um trabalho em conjunto de montadora. Mas mesmo assim a demanda ainda continua firme e forte. Mexe um pouco, mas para esse mercado premium, um pouquinho a coisa. Nós agradecemos então a participação do Douglas Ramos, que é o gerente de vendas aqui da concessionária Agulhas Negras, falando aí dessa situação também, né, Luiz? Nós temos demanda, mas não há produtos e ao que tudo indica, 2022 será assim, viu, Luiz? Obrigado, Marcelo Matos. Agora são 2h57. Aqui no estúdio da Jovem Pan News, Nicola Tingas, economista-chefe da CREF. Tingas, nesse contexto de alta de juros, como retratou Marcelo Matos, pegando o exemplo do setor automotivo, qual seria uma boa estratégia? Se aumenta o valor da entrada do bem e consegue, com isso, reduzir o valor das parcelas? Olha, tem diferentes hipóteses. Algumas montadoras que têm bancos próprios estão fazendo uma nova forma de pagamento, paga uma entrada pequena, um conjunto de prestações e um saldo final. Outras estão esticando um pouco o prazo, mas não muito. Mas, em geral, o comprador de veículo novo nesse cenário é um comprador que tem renda estável, tem poupança, então a questão é que ele tem capacidade de pagamento. A escolha da opção de financiamento é caso a caso. Agora, o grande problema nesse cenário econômico de crise de renda para pequena e baixa renda é que você, no mercado veículo usado, tem um comprador menos capitalizado e com orçamento mais apertado. Então, aí, a compra já é mais seletiva e o crédito também. Ô Tingas, a pergunta que vale $1 milhão, qual é o risco da gente perder o controle da inadimplência com essa alta de juros? Olha, precisamos entender primeiro que inadimplência é um contrato de financiamento ou qualquer contrato não pago acima de 90 dias. Quando a gente tem um endividamento, mesmo que ele seja alto, se a gente tem condição de fluxo de caixa para ir pagando, a gente toca com endividamento maior. Se a gente não tem o fluxo de caixa ficar apertado, como agora por causa da elevada inflação, você começa a atrasar. Pode ser financiamento, pode ser uma conta de consumo, uma conta de luz. Então, o que acontece é que aumentou a proporção de pessoas que estão atrasando seus pagamentos, a inadimplência também subiu, mas não tanto ainda quanto em fases anteriores. Então, a inadimplência ainda está dentro de uma expectativa razoável, apesar de que inadimplência subindo não é bom para ninguém, mas a gente sente que hoje o consumidor, ou ele consegue criar formas de administrar o orçamento, ou também ele tem, como nesse momento, ajuda de crédito público. Certo. Nicola Tingas, economista-chefe da CREF, a quem eu agradeço a presença aqui no Mercado Financeiro pela Jovem Pan News, que termina neste momento, são 3h.